que nós estamos tentando fazer é dar a seguinte oportunidade. Esse país pode se transformar num país de classe média. Vocês acham que eu quero um país igual à Rússia? Vocês acham que eu quero um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com padrão de vida igual à Suécia, a Dinamarca, a Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira, Moisés. Essa qualidade de trabalho que eu sonho para vocês. É a gente melhorar as condições das pessoas. É garantir que eles tenham um mínimo. Então, quando alguém fala assim para mim, o mínimo está muito alto, pelo amor de Deus, o mínimo é o mínimo. Não tem como o mínimo ser muito alto, ele é o mínimo. Como é que ele pode ser muito alto? Sabe qual é o problema, Isaac? O problema é o seguinte, é um problema de conceito. É que todo mundo que paga acha que está pagando muito. E todo mundo que recebe acha que está recebendo pouco. Essa é uma lógica. No Brasil, quando você quer vender uma casa, você fala, eu tenho uma puta de uma casona, eu tenho uma baita de uma fazendona. Quando é para pagar imposto, eu tenho uma casinha, eu tenho uma fazendinha. É assim. Então, veja, eu sinceramente, quando eu vejo o Haddad sofre. O Haddad é advogado, é economista, é filósofo, é filho de Haddad, trabalhou na 25 de março, vendeu calça jeans, vendeu qualquer outra coisa. O Haddad sabe que ele sofre. Ele sofre injustiça. E por que sofre injustiça? Porque todas as pessoas que vêm só vêm para pedir, não vêm para oferecer. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que esse moço sofreu, e eu sei que ele sofreu. A questão da desoneração dos 17 setores no Congresso Nacional. Eu não sou contra a desoneração, porque eu, em 2008, na crise de 2008, os empresários mais velhos se lembram, eu fiz 47 bilhões de reais de desoneração. Qual era a diferença da minha desoneração da de hoje? É que sentava numa mesa de negociação os empresários, o ministro da Economia e os trabalhadores. E eu queria saber qual era a contrapartida para o trabalhador. Se eu vou dar desoneração, vou aumentar a capacidade de você ter mais dinheiro, transforma isso, sabe, na estabilidade, pelo menos, dos trabalhadores. Mas fazer desoneração por fazer desoneração? E veja que engraçado. Eu vetei, foi derrubado o meu veto, nós entramos na Suprema Corte. A Suprema Corte deu um prazo para que empresários, governo e Senado encontrassem uma alternativa. O Haddad pensou numa alternativa. Eu estava em casa, Haddad, numa sexta-feira, você tomou tanta porrada que eu jamais imaginei que esse moço tão bondoso ia ser tão achincalhado, e foi. Foi porque ele fez uma coisa que não era dele. Então eu falei para o Haddad, não fica nervoso não, Haddad. A responsabilidade de apresentar a compensação são dos empresários e do Senado. Se não apresentar, fica mantido veto. É simples assim, por que ficar nervoso com isso? Então o que nós queremos é saber o seguinte, é possível a gente construir esse país em que todos possam viver com o mínimo de dignidade? É possível. Só que é possível a gente distensionar a ganância por acúmulo de riqueza de alguns e tentar repartir um pouco do pão produzido nesse país. O Albão, como presidente da CNI, ele sabe. Ele sabe o significado do trabalhador que entra para trabalhar na fábrica recebendo um salário justo. Ele sabe que a pessoa produz mais. Ele sabe que a pessoa trabalha com mais vontade. Ele sabe que a pessoa quer o bem da empresa. Mas se ele não está ganhando um salário suficiente, tudo é sofrimento. É como criança ir para a escola. Se uma criança não quer ir para a escola de manhã, pode ter certeza, tá, que o professor não dá aula legal. Porque se o professor for um cara bom desde a sala de aula, a criança levanta com vontade de ir para a escola. Mãe, eu quero ir para a escola. Pai, eu quero ir para a escola. Se a aula for boa, se a aula for ruim, ele não vai. Então vamos construir esse país bom. Veja que esse país como é esquisito, Isaac. Você que representa a FEBRABAN. Da FEBRABAN sempre tem dirigentes muito bons, sabe?
A pena que ele não seja dono dos bancos, mas eles são sempre muito bons. Todos que eu conheci são extraordinárias pessoas. Mas veja o que aconteceu ontem. Eu fiz UOL. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país.